Como vencer a maior doença da humanidade? Eu não sei se você já assistiu a um vídeo meu aqui mesmo no canal. Eu gravei há uns 2 anos, mais ou menos, não sei quando que você está assistindo isso. Eu gravei um vídeo já, ele é muito visto, chama-se A Maior Doença da Humanidade. E lá eu falo que a maior doença da humanidade é a ignorância. A ignorância já matou mais do que todas as guerras mundiais juntas. A ignorância mata milhões de pessoas. A ignorância mata milhares de pessoas por dia. Não há nada pior do que a ignorância. Sozinha, ela é a mãe de todas as outras doenças, a origem de todas as outras doenças da humanidade. Embora ela seja um assassino silencioso, que muitas pessoas não a percebem. Eu fiz algumas anotações aqui, fiz questão de fazer, porque são dados que eu não posso deixar de compartilhar com você. Você já deu uma boa observada? Antes de nós falarmos como vencer a maior doença da humanidade, vamos dar uma olhada em como é que o mundo está hoje, para você ter uma ideia das proporções. Talvez você já tenha visto isso, como eu vou te falar aqui. Sempre houve ignorância, sempre, em todas as eras da humanidade. E sempre houve, por exemplo, analfabetismo. Por exemplo, eu tenho 56 anos quando estou gravando esse vídeo. Eu era criança nos anos 60 e 70, eu era criança, especialmente nos anos 60. Eu nasci em 1962. Então eu me lembro de um movimento que tinha no Brasil, na época militar, tinha um movimento chamado Mobral, era Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então eu me lembro que as escolas, à noite, elas tinham, sempre no período noturno, iam várias pessoas que iam aprender, e havia pessoas ligadas ao governo, eu não me lembro bem como é que era, mas era um movimento do governo, uma instituição dentro do governo, e alfabetizava as pessoas. Ok, porque deve ser terrível não saber ler e nem escrever. Isso, sempre houve analfabetismo, mas o grande problema é um outro tipo de analfabetismo que eu vou te falar. Olha, nunca a ignorância na humanidade foi tão grave quanto agora. Você já deu uma boa olhada? Olha, deixa eu ler para você algumas coisas que eu anotei aqui. Ó. Tem pessoas, a humanidade média de hoje, vamos falar principalmente aqui do Brasil, eu sei que no mundo inteiro isso existe, mas aqui, a gente mora aqui, então a gente vê isso de uma outra maneira. Você sabia que grande parte da população, eles aceitam ter um nível pequeno de discernimento, pouco acima de um primata, por exemplo? Você acredita se eu disser isso para você? A pessoa se contenta numa pobreza mental tão grande que o discernimento dela é um degrauzinho acima de um primata só. Você já deve ter lido também que o poder de concentração do ser humano médio, hoje em dia, ele é inferior a de um peixinho dourado de aquário. Você já leu sobre isso? Procure sobre isso, porque eu não tenho nenhuma intenção de mentir aqui para você e não estou menosprezando o ser humano, pelo contrário. Eu fico sempre triste de ver o quanto que o ser humano menospreza a si mesmo, né? Como é triste isso, né? Outras coisas, olha, veja bem, eu marquei aqui sobre os analfabetos de hoje. Os analfabetos de hoje, porque eu não estou falando mais da década de 70, eles são piores, entendeu? Porque eles são analfabetos formados pela mídia. Os piores analfabetos, sabe quais são? Aqueles que sabem ler e escrever e não fazem. O Brasil, por exemplo, é um dos países que menos lê. É uma coisa triste esse país, né? Infelizmente. Veja, ó, a TV ainda é o membro mais importante de muitas casas, seguida de perto pelo celular. As pessoas se alienam. Você já deu uma boa olhada na programação da TV aberta? Não, por favor, você já deu uma boa olhada. Depois tem gente que pergunta por que eu tenho tanta raiva da TV aberta, mas você já deu uma boa olhada? Você já deu uma boa olhada numa novela? No que é uma novela? Você tem ideia da pobreza mental, material, espiritual que é uma novela? Você já deu uma boa olhada? Porque você sabia que as pessoas gastam, em média, 170 horas da vida delas numa amaldiçoada novela? Para e pensa, ó, 170 horas diante de um aparelho amaldiçoado que frita os seus neurônios, que lava o teu cérebro e faz você ter uma vida do jeito que você não quer. É esse mesmo destino que você quer para você? Você quer fazer parte das massas de ignorantes que infestam esse mundo? Você sabe o quão alto é o preço da ignorância? Como se livrar disso? Desligue sua TV e ligue o teu cérebro. Você não vai conseguir ligar os dois ao mesmo tempo. Assuma o comando do seu destino. Deus te deu o seu destino, você é dono do seu destino. Deus te equipou, Ele te deu tudo. Você sabia que o americano, agora nós estamos falando não somente do Brasil, ó, o americano, que é um povo um pouco mais instruído do que nós, ou muito mais, não sei, uma pesquisa mostrou que eles gastam 9 anos da vida deles na frente da televisão. 9 anos, eu não estou dizendo ser 9 dias, nem 9 semanas, estou falando de 9 anos. Como uma pessoa pode
é ter sabedoria assim. Como é que ela pode se livrar da tolice assim? Não tem como. A TV, ela não poupa esforços para manter você na ignorância. Vale tudo. Vale noticiários sangrentos, vale pornografia, vale ódio, vale um programa. Eu sei que você não vai acreditar agora se eu te falar, né? Mas existe um programa já há alguns anos em que eles pegam um bando de imbecis, acéfalos, mentecaptos, né? Voluntários, o que é o pior, né? Porque não é nenhuma doença isso daí, né? Pega o pior tipo de gente que existe no mundo, gente sem moral, sem escrúpulos, sem princípios retos, enfiam dentro de uma casa, aquele bando de imbecis, e eles ficam trancados não sei quanto tempo, e tem câmeras em todo lugar, e lá eles podem mostrar toda a sua depravação, todo o seu vácuo cerebral, todo o seu limbo emocional, eles podem mostrar todo o lixo que eles acumularam na vida deles, e pasme, você não vai acreditar se eu disser, mas todas as semanas tem milhões de pessoas que pagam para votar em qual deles vai se ferrar. Fantástico, né? Talvez você não acredite, porque talvez você nem saiba que existe esse programa. E eu sei que você não assiste, mas tem gente que assiste e paga. Aí eu pergunto para você, você acha que as pessoas sábias, elas têm tempo para isso? Para ver um bando de imbecis contracenando? Que isso, gente? Isso é o fim da picada. Nós realmente estamos no fim da picada. Mas não é só não, espera só um pouquinho, entendeu? Olha, tudo é superficial, as pessoas gostam de superficialidade, frivolidade, elas gostam de tudo que é pobre mentalmente, elas se inflamam de ódio, de inveja, elas adoram programações imbecis. Você acredita se eu te falar que tem programa na TV, tem programas de sábado e domingo principalmente, que tem joguinhos assim, dos artistas eles vão fazer joguinhos, gincaninhas, tem até sessões de vídeo assim, onde as pessoas caem, bate a cabeça, outro tal, e as pessoas riem, ai que maravilhoso, nossa que maravilhoso, gente, que mundo é esse que nós estamos? Eu te pergunto, quando foi que nós descemos tanto na escala da evolução da humanidade? Por que o ser humano mediano aceita ter uma vida que é pouco superior à de um macaco subindo em árvores ou de um porco dentro do chiqueiro? Gente, se você faz da sua vida, se você enche a sua mente de lixo e os seus ouvidos de lixo, se você canta músicas com letra de lixo e a sua rotina é composta por lixo, eu preciso dizer para você o que será da sua vida, do seu casamento, da sua saúde. Eu não preciso dizer. Por que as pessoas não entendem isso? Eu me pergunto quando que o mundo vai acordar? Como vencer a maior doença da humanidade? Desligue a sua TV, ligue seu cérebro, passe mais tempo com seus amados, pare de ouvir músicas com letra de perdedor, pare de ouvir músicas com letra de barabará, bereberê, taratará, teretetê. Meu Deus do céu, você tem um cérebro fantástico, leia páginas de livro por dia, aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a amar, aprenda a ajudar, cuide pessoas, cuide do seu físico, valorize a sua vida, pare de trocar sua vida por tostões, desligue a maldita TV e ligue o seu cérebro, por favor, enquanto ainda é tempo, porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. E olha, é tanto analfabetismo voluntário hoje em dia, e tanta incultura, mas tanto disso, que, olha, eu fico até triste de falar, entendeu? O que me acalenta ainda o coração, sabe qual é? Sabe o que é? É que ainda existem pessoas no mundo como eu. Eu vejo vários deles aqui no canal, pelo que eles escrevem e tal. Eu sei que ainda existem pessoas como eu, que não se contentam mais com idiotice, com imbecilidade, com parvice, com programações pífias, com assuntos patetas, com programas amaldiçoados de televisão, sabe, com coisas que não levam a lugar nenhum. Não, ainda existem pessoas como eu que querem mais, muito mais. Pessoas que ainda amam a cultura, que amam a arte, que amam uma boa peça de teatro, que leem bons livros, que amam as outras pessoas, que têm tempo para os filhos, que ainda dedicam a vida a algo que vale mais do que a própria vida. Porque, olha, eu não sei o que você quer do seu futuro, mas eu sei o que eu quero. Eu já tenho netos e logo eu terei bisnetos. Daqui a alguns anos eu terei bisnetos. A única coisa que eu quero, sabe, na minha velhice, sentar os meus bisnetos no meu colo e dizer para eles, não os carros que eu comprei, os vídeos que eu fiz, nada, dizer para eles como o mundo era e como o mundo ficou depois que eu enfiei minhas mãos nele. E você? O que é que você quer para o seu futuro? Seu futuro está sendo construído agora. E há uma grande diferença entre tarde e tarde demais.
A escolha é sempre sua. Você é livre para escolher, mas é prisioneiro das consequências. Se você achou esse vídeo útil de alguma maneira, deixa o teu gostei para mim. Comenta aí o que você achou. Você também não suporta mais a amaldiçoada TV e o monte de imbecilidade que tem nas redes sociais? Porque eu falei aqui da TV, mas as redes sociais não ficam atrás. Tem muito lixo. E é o que mais agrada as pessoas. Sem falar das bancas de revista, melhor nem falar então. Tem gente que não vai valer a pena, né? Eu preciso falar o nome das publicações que vêm de banca de revista? Não preciso, né? Até não quero nem falar mais sobre isso, tá? Eu deixo aqui para você o meu mais profundo desejo de que você tenha uma vida plena, frutífera, próspera, feliz. Longos dias e belas noites para você.